Voltamos com o Papo de Juventude. A nossa conversa de hoje é sobre transtornos alimentares. A preocupação exagerada com o peso e a forma de se alimentar pode trazer consequências graves para o organismo. Gente, a gente estava falando dessa questão da alimentação, a Luciana entrou num ponto bacana, que é a questão de levar os alimentos para a rua, né? Na questão, isso acaba influenciando socialmente. Tem gente que olha diferente para essa pessoa, mas isso é uma bobagem, né? Exatamente. Até porque tem vários tipos de suplementação, então às vezes a pessoa tem que tomar antes da refeição, às vezes depois, às vezes junto com a academia. E a pessoa que está seguindo determinado plano alimentar, determinada dieta, ela tá sabendo o que ela está fazendo. As outras não, então começam a achar estranho. Então aquela pessoa que está sendo orientada, certinha, ela começa a achar diferente. Ela tem que fazer um esforço para induzir as pessoas ao redor dela para estar sendo levada para esse novo propósito. Pois é, engraçado porque assim, a sociedade prega isso de comer saudável, tem a questão da mídia. Aí quando a pessoa faz isso, também é vista com maus olhos, né? O paradoxo, né? É difícil. Exatamente, que aí a pessoa tem que ter um fortalecimento. Um foco. E tudo é aqui, né? Tudo da parte emocional. Tudo é parte emocional. Não desviar no objetivo dela, porque também vai ter muitas amigas. Chega na academia, a amiga está tomando um suplemento diferente, está tendo um resultado mais rápido. Vê na internet, redes sociais, pessoas, caramba, tendo um resultado muito melhor que eu, não está fazendo tanto esforço, olha que beleza, quero também. Deputada, essa questão dos transtornos alimentares também conta muito a presença da família, né? Na parte de identificar e ajudar no tratamento, né? Sim. Com certeza, né? O transtorno alimentar, normalmente você tem histórias na família, né? De distúrbios psicológicos ou histórias mesmo de transtorno alimentar já naquela família. Né? Então, o papel da família é sempre importante, principalmente com as crianças. Eu desenvolvo um trabalho que chama Conta na Balança, em que a gente orienta 5.800 crianças das escolas públicas. E o nosso grande desafio é atingir os pais. Né? Então, existe uma baixa adesão dos pais quando nós convocamos para reuniões sobre orientação alimentar. O que ocorre? Hoje a sociedade tem uma visão distorcida do que é a boa alimentação. Porque a boa alimentação, ela não é cara, ela é simples. Né? Então, quanto mais eu digo, se você comer como seus avós, você vai comer muito melhor. Hoje nós temos o quê? A industrialização, ela está penetrando em todos os setores da alimentação. E essa alimentação muito industrializada que é ruim. E aí que entra o trabalho desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Então, tem que existir uma educação alimentar. Desde a escola. A escola também tem que se preocupar com isso. Né? Porque nós sabemos o quê? Que a criança com distúrbio de alimentação, ela vai ter distúrbios no aprendizado, ela vai ter distúrbio de relacionamento na escola. Né? Então, porque hoje a principal causa de bulimia é a obesidade. E a bulimia leva, ou melhor, de bullying é a obesidade, que é uma das principais causas de bullying quando essa criança se torna adolescente. Porque na adolescência que a criança desperta para querer emagrecer e tal. Então, o maior índice de bulimia e de anorexia é nos jovens entre 15 e 24 anos. É nessa fase que mais se morre por anorexia. Mas de distúrbios que se iniciaram lá na infância. Então, esse olhar para o distúrbio alimentar, ele já tem que vir desde cedo. Eu tenho 2 filhos e desde pequeno eu sempre levava a merenda para a escola e dizia, mãe, mas todo mundo come na cantina e tal. Eu falava, não, o dia da cantina é sexta-feira. Então, enquanto o amiguinho levava o pacote de biscoito inteiro, né, a gente levava uma fruta, um pãozinho integral com blanquete peru, mas eles eram diferentes dos outros por conta disso. Então, é importante que a gente enfrente essa sociedade hoje que come errado e que está causando distúrbios depois nos jovens, porque come errado quando é pequeno, vão ficar obesos e depois querem emagrecer rápido. E aí vem os distúrbios, os transtornos. Então, é importante tratar o mal pela raiz. Daí a importância dos nossos nutricionistas. É muito bom ver os jovens aqui com essa preocupação,
né? Porque a gente precisa orientar os jovens com relação a isso. Que o que é? Nós somos o que nós comemos e a gente tem que comer para ter saúde. Para ter saúde. Falando nessa questão da bulimia, o Dava, você já passou por isso, né, Dava? Eu tive o desprazer, né, de ter esse transtorno, né? E, no caso, assim, esse transtorno, ele começa, basicamente, como eu tive esse problema, né, eu não sei dizer o ponto exato, mas com o apoio de psiquiatras eu descobri que foi a separação dos meus pais. E meu pai, no caso, era acima do peso, e eu sempre tinha, né, ele como uma pessoa que eu sempre almejava ser parecido, mesmo que fisicamente. E quando ocorreu a separação, eu despertei um pouco da depressão e tive a bulimia, né? Foi uma maneira de eu tirar aquele sentimento negativo que eu tinha, assim, daquela figura paterna que, no caso, tinha deixado de estar com a minha mãe. Então, foi um período muito complicado e graças à ajuda de psicólogos, de bastante terapia, eu consegui superar. Você tinha quantos anos quando começou? Eu estava no segundo ano, eu estava com 17 anos, por aí. Mas como é que você chegou para sua mãe e falou, quem descobriu? Porque a gente sabe que a anorexia, hoje, ela está crescendo nos homens, a bulimia também, tanto que tem um termo chamado menorexia, né, que vem do inglês men. Mas menos diagnosticado, porque é mais difícil o homem... A gente escuta muito na mulher, né? Se colocar como anorético. Então, assim, como é que foi esse diagnóstico? Você chegou, a tua mãe observou, como é que foi isso? No começo, quando a gente no começo não descobre que está doente. Depois que a gente, eu no caso da minha doença, eu ligava o chuveiro para não ouvir o barulho do vômito induzido. Eu falava, mãe, eu vou tomar um banho. Então eu abria o chuveiro e vomitava, sabe? Então a gente tinha algumas técnicas erradas, né? E a partir do momento que eu me senti culpado demais assim por fazer aquilo, já tinha passado quase um ano, já estava com 18 para 19 anos, eu encarei aquilo como um problema. E aí eu finalmente falei com a minha mãe que eu estava com aquele problema, porque senão estaria uma doença silenciosa até hoje. E eu procurei uma ajuda profissional por conta própria mesmo, porque eu sabia que aquilo não era algo saudável para mim e estava começando a querer causar úlcera, né? Uma vez que eu vomitei, induzi o vômito, saiu um pouco de sangue, foi o momento que eu me assustei, achei que algo errado estava acontecendo comigo. E eu procurei, né, uma ajuda de um psiquiatra que, bom, graças a Deus agora eu estou controlado. Eu falo curado, né, porque já tem mais de 3 anos que eu não tenho nenhum episódio e não pretendo ter mais. Eu sou nutricionista e, assim, eu basicamente me alimento bem. E foi um episódio da minha vida que foi bastante cruel, assim, né, porque é uma autocobrança, assim, sabe, que nem a deputada falou, assim, uma autocobrança muito grande, sabe, de estar inserido dentro daquela sociedade que às vezes a gente julga como normais, né, até aquele corpo bonito, porque em contrapartida a isso, a gente tem o McDonald's de um lado e a Gisele Bündchen do outro. Então você tem uma balança, você tem 2 vértices para ser seguidas. E os dois, né, acessíveis aos olhos, né? E você tem que ficar igual a Gisele Bündchen, mas o McDonald's está pedindo para você comer um hambúrguer. Então, é uma coisa que, vamos lá, o McDonald's é mais fácil, né? O McDonald's é mais fácil. É mais fácil. Luciana, ele falou dessa questão social, entra isso também, depois que a pessoa se identifica, né, com anorexia, bulimia, para ela se reinserir socialmente, enfrentar a comida com outros olhos, tem um trabalho também, né? Tem, exatamente, porque a pessoa ela não se sente mais igual às outras pessoas, ela passa a ter vergonha, passa a se isolar, porque também não quer ficar vomitando na frente dos outros, ela passa a ter os hábitos mais reservados, a alimentação dela vai ser uma alimentação que precisa de um acompanhamento e ela precisa mudar toda a vida num instante para recuperar a saúde. E ela tem que se adaptar a novas formas de vida. Como a deputada estava falando, uma equipe multiprofissional é fundamental e precisaria de como se fosse um psicólogo com um olhar mais atento. Assim, o que ela está precisando no momento? Ela não vai poder ver todos os restaurantes. Uma alimentação mais forçada. Ela
uma atividade física que ela goste. Eu acho que fundamental é que a pessoa consiga resgatar o prazer de viver, se sentir querida entre os amigos, se sentir feliz com o seu corpo. Se aceitar, né? Se aceitar. E aí vem uma contradição, que isso é o que ela mais quer, mas também é o que ela não consegue. E aí, como ela vai atingir esse objetivo? Então, é como se fosse uma resposta única para cada pessoa e que não tem uma receita de bolo, assim, né? Existem outros transtornos alimentares que não são muito falados, né? Quais são eles? A ortorexia e a vigorexia. A ortorexia é aquela compulsão por uma alimentação extremamente saudável. A pessoa tem que comer aquilo que ela mesma prepara, ela tem que saber o que ela está comendo, o que está dentro do alimento dela. Ela se recusa até a comer em restaurantes na rua, justamente por causa disso, por causa desse transtorno. E a vigorexia, ela é uma compulsão pelo corpo sarado. A pessoa ela tem a imagem distorcida no espelho, assim como a questão da anorexia também. A pessoa, na anorexia, ela se vê gorda, mas na real ela está abaixo do peso que é considerado saudável para a idade e para a altura dela. Então, a vigorexia é mais ou menos a mesma coisa, só que a pessoa tem a imagem distorcida do corpo sarado. Na verdade, ela já está com uma massa muscular excessiva, né? Uma massa magra excessiva, e ela está se vendo normal no espelho. Então, é mais ou menos isso. A ortorexia é mais uma questão particular com a alimentação e da vigorexia com o corpo sarado. E, assim, é complicado porque a gente vê muita gente assim, né? Como é que se identifica se a pessoa está doente ou não? No caso da preocupação com o alimento, talvez seja mais fácil, porque eu acredito que deixar de ir num restaurante por um aspecto ou outro, você já consegue identificar. Mas a outra, essa de ser sarado e tudo mais, a pessoa, é difícil você identificar que aquela pessoa está pensando assim, né? Ou não. Eu acho assim que é bem complicado mesmo. A pessoa tem uma coisa da imagem, né? A pessoa procurar tratamento por isso, ela não vai procurar tratamento, né? É mais fácil, a anorexia e bulimia é mais fácil você procurar tratamento, porque você acaba enxergando, como foi o caso do Davo. Ele começou a enxergar que ele estava com a doença, por vomitar muito, por ter muitos episódios de vômito, e foi procurar um psiquiatra para analisar o problema dele. De qualquer forma, a gente tem que estar sempre atento, né? Comer bem, com controle e orientação médica para ser saudável, isso que importa, né, gente? Queria muito agradecer a presença de vocês, nosso tempo acabou. Obrigada, deputado, obrigada, gente. E obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Sugestões e opiniões também são bem-vindas. É só escrever para papodejuventude@tvalerj.tv. A gente se vê semana que vem com mais Papo de Juventude. TV Alerj, o canal do povo fluminense.